pessoal, vamos para mais uma aula de matemática com as turmas do nono ano, dando uma revisada nos assuntos que envolvem razão, proporção, grandeza, regra de três simples e composto. Todos esses assuntos nós já vimos, vamos dar uma revisada, espero que gostem, entendam. Vamos ter também uma atividade onde vocês vão estar respondendo essas regras de três, não precisam copiar, respondem e mandem as respostas para mim que eu vou corrigindo. Espero que gostem, tenham sucesso e é nóis na matemática. Vou falar aqui de razão, proporção, para que a gente consiga entender e resolver uma regra de três, tanto a simples como a composta. Para que possamos entender o que é uma razão, primeiro a gente precisa compreender a ideia, o conceito de grandeza. O que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo que se pode ser medido. É tudo que se pode ser contado. Tudo que a gente possa medir, a gente possa contar, é uma grandeza. Então, voltando aqui para a razão, a definição de uma razão é esta aqui. A está para B, com B sempre diferente de zero. Gente, numa fração, numa divisão, nunca podemos ter zero aqui no denominador. Isso nunca pode ocorrer. Então, a razão quando eu comparo grandezas. Então, vou citar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui 3 quartos. Isto aqui é uma razão. Vamos colocar aqui um exemplo. Um jogador, ele consegue fazer 3 gols a cada 4 chutes. Então, eu comparei gols à quantidade de chutes. Ou seja, uma razão de 3 para 4. Então, posso contar a quantidade de gols, posso contar a quantidade de chutes. Posso citar outros exemplos. Na cantina da escola, por exemplo, a cada 100 alunos, utilizou-se 800 biscoitos. 100 para 800 alunos, biscoitos. Então, estou comparando grandezas. Então, quando eu comparo grandezas, uma fração nada mais é que uma razão. Continuando, falando de proporção, o que é uma proporção? Uma proporção nada mais é que uma comparação entre grandezas. A está para B, assim como C está para D. Como identificar se temos uma relação de proporcionalidade ou não? Multiplicando os extremos pelos meios. Então, a multiplicação dos extremos pelos meios vai nos dar a ideia se temos uma proporção ou não. Então, A vezes D precisa ser igual a B vezes C. Vamos para a prática aqui com um exemplo bem simples. 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Nesta relação aqui, temos uma relação de proporção. Basta multiplicar os extremos pelos meios. Neste caso, 2 vezes 6 é igual a 3 vezes 4. Quanto é 2 vezes 6? 12. E 3 vezes 4 também é 12. A proporcionalidade aqui, existe uma relação de proporção? Sim. Vamos pegar uma situação aqui bem rápido, a gente perceber onde não existe. Imagine que eu colocasse aqui 2 terços está para 4 quintos. Será que existiria aqui ou existe uma relação de proporção? 2 vezes 5 é igual a 3 vezes 4. Quanto é 2 vezes 5? 10. E 3 vezes 4, que é 12. Então, repare que 10 não é igual a 12. Então, existe relação de proporcionalidade aqui? Não existe. Então, a gente precisa multiplicar os extremos pelos meios e encontrar um lado igual ao outro. Esta é a ideia de razão e proporção. Então, só para resumir, razão é uma comparação entre grandezas. A está para B, com B sempre diferente de zero. O que é uma grandeza? Tudo que se pode medir, que se pode contar. E uma proporção é uma comparação entre razões, onde a multiplicação dos extremos pelos meios deve dar uma igualdade. Se não der, não existe a relação de proporção. Vamos então agora para a regra de três simples. Vimos um pouquinho de razão, proporção.
Vamos para a regra de 3 simples. Por que regra de 3 primeiro? Regra de 3 porque são duas razões, onde a gente conhece 3 valores e desconhece um. Então são 4 valores, conhecemos 3 e desconhecemos um. E regra de 3 simples porque ela tem apenas 2 grandezas. Quando uma regra de 3 tem mais de 2 grandezas, ela é uma regra de 3 composta. Então eu trouxe aqui um exemplo para a gente analisar e respondermos juntos. Margarida gastou 10 kg de limão para fazer 30 litros de limonada. Mantendo essa proporção, quantos litros de limonada Margarida poderá fazer com 50 kg de limão? Então vamos primeiro identificar as grandezas e uma dica que eu dou para vocês. Depois do número vem a grandeza. Olha, 10 kg de limão. Quilos de limão é uma grandeza. 30 litros de limonada é uma outra grandeza. Outro detalhe, vá sempre grifando tudo que você achar importante, porque a questão da interpretação de texto é fundamental para responder uma regra de 3. Então, quais são as grandezas aqui? Quilo de limão e litros de limonada. São as duas grandezas. Vamos agora preencher esse quadro aqui da nossa regra de 3. Então, 10 kg de limão, conseguimos, ou Margarida consegue fazer 30 litros de limonada. Quantos litros, olha a pergunta, quantos litros de limonada a gente não sabe, vamos chamar de X. Margarida poderá fazer com 50 kg de limão. Outro fator importantíssimo para responder ou conseguir responder uma regra de 3 é a utilização das setas. Então comece sempre da seguinte forma numa regra de 3 simples. Pela grandeza que está completa. Neste caso aqui, quilos de limão. 10 kg de limão, conseguiu-se fazer 30 litros de limonada. Com 50 kg de limão, quantos litros de limonada a gente vai conseguir fazer? Então repare que aumentou a quantidade de quilos de limão, saiu de 10, veio para 50. Se aumentou, essa setinha vai apontar para cima. Pessoal, essa seta ela é fundamental, porque ela vai lhe indicar, vai fazer você ter uma percepção maior se essa regra de 3 ela é direta ou ela é inversa. Então repare, aumentou a quantidade de limão, a setinha apontou para cima. Se eu tenho mais limão, vou conseguir fazer mais limonada ou menos limonada? Claro, eu vou conseguir fazer mais limonada, essa setinha também vai apontar para cima. Perceber que ela é diretamente proporcional. Por que essa regra de 3 simples ela é diretamente proporcional? Primeiro, ela é uma regra de 3 simples porque ela tem 2 grandezas, quilo de limão e litro de limonada, e ela é direta porque as duas setas ou as duas grandezas seguem na mesma direção. Aumenta quilos de limão, aumenta a quantidade de limonada. Se diminuísse a quantidade de limão, diminuiria também a quantidade de limonada. Para resolver, vamos armar aqui nossa proporção. Não vamos precisar inverter nada, então 10 está para 50, assim como 30 está para x. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 10 vezes x é igual a 50 vezes 30. 10 vezes x, 10x. 50 vezes 30 vai ser 1.500. Vocês podem conferindo lá que o resultado vai ser esse aí. X é igual a 1.500 dividido. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. 10 está multiplicando, a gente passa dividindo. X é igual a 0, corta 0. 150 dividido por 1 vai ser igual a 150. Lembrando que se o aluno quiser simplificar aqui, olha, 0 corta 0, ele também pode. O resultado não vai mudar. Certo? Geralmente eu prefiro até simplificar, mas deixei do jeito que está aqui para que o aluno perceba que eu deixei do jeito que estava lá em cima. Terceira parte aqui, falando de regra de 3 composto.
Quando uma regra de 3 ela é composta? Ela é composta quando ela tem mais de duas grandezas, que é o caso desse exemplo aqui que nós vamos analisar juntos. Vamos interpretar, compreender, entender como colocar as setas para a gente conseguir responder. Então vamos ao problema. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Como eu falei lá em regra de 3 simples, vemos aqui as dicas logo após os números das grandezas. 6 impressoras, 1000 panfletos, 40 minutos. Então vamos às grandezas. Impressoras, panfletos e minutos. Então 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Em quanto tempo? Olha a pergunta. Em quanto tempo? Eu não sei o tempo está em minuto, então vou chamar de X. 3 dessas impressoras produziriam 2000 panfletos. Diferente da regra de 3 simples, que a gente vai considerar a grandeza que eu chamo de que é completa, aqui nós vamos nos orientar por onde está o X. Vamos observar aqui que o X está embaixo. Olha, 40 em cima, o X embaixo. Se o X está embaixo, então a setinha vai apontar para baixo. Não olhem as outras grandezas, olhem a que está com o X. Se essa grandeza estivesse aqui, você viria para cá. Se ela estivesse aqui, você viria para cá. Lembrando que uma regra de 3 composta, ela não pode ter menos de 3 grandezas. Ela vai ter 3, 4, 5 por aí vai. E vamos comparar cada uma com a que está com o X. Lembrando que eu coloco esse tracinho aqui, mas quando você estiver resolvendo, não tem necessidade. Eu coloco só para a gente sinalizar se elas duas são diretas ou inversas. Então vamos aqui. Esqueça a grandeza de impressoras. Foram produzidos 1000 panfletos em 40 minutos. Para se produzir 2000 panfletos, eu vou precisar de mais minutos ou menos minutos? Então, se eu aumento a quantidade de panfletos, eu vou precisar de mais tempo, então as duas seguem na mesma direção. Então, se seguem na mesma direção, aumenta aqui, aumenta o tempo, elas são diretas. Se essa já está apontando para baixo e elas são diretas, essa daqui também vai apontar para baixo. Esqueça a grandeza panfletos e vamos para impressora. 6 impressoras gastaram 40 minutos para fazer um trabalho. 3 impressoras, reparem que eu diminuí a quantidade de impressoras, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Então, se eu diminuo as impressoras, eu vou precisar de mais tempo para fazer o mesmo trabalho. Então, elas são inversas. Por isso que eu coloco esses tracinhos aqui. Só para explicar para vocês que essas duas são diretas, as setas na mesma direção. Essas duas são inversas, as setas precisam seguir no sentido contrário. Se aqui o X, a setinha está para baixo, então elas são inversas, essa aqui a setinha vai apontar para cima. Lembrando que a gente vai ter que inverter onde for inversa. Começando sempre com o do X, 40 está para X. Lembre-se que impressoras é inversa, então o 6 está em cima, o 3 embaixo. Vamos colocar o 3 para cima, o 6 para baixo, vezes 1000 está para 2000. Vamos simplificar aqui agora. 0 corta 0, 0 corta 0 e 0 corta 0. Aqui seria como se eu estivesse dividindo 1000 por 1000, 2000 por 1000. 3 eu posso dividir por 3, que dá 1, e 6 por 3, que dá 2. Simplifiquei. Repete, 40 está para x. Eu estou tendo aqui uma razão igual a multiplicação de razões. Então, na multiplicação de frações, eu multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 2, 4. Bom, trabalhando a ideia da proporção, multiplicando os extremos pelos meios, aconselho sempre multiplicar do x primeiro, mas fica a critério. X vezes 1 igual a 40 vezes 4. X vezes 1 dá x. Lembrando, gente, não há necessidade de colocar 1 aqui. 40 vezes 4, 160.
Então, x é igual a 160. Resposta: serão necessários 160 minutos para que 3 impressoras façam 2.000 panfletos. Essa é a ideia. Esta é a atividade que os meninos do 9º ano vão responder. São apenas 4 questões, certo? Onde a gente vai estar trabalhando a regra de 3 simples e composta. Então, qual vai ser a atividade de vocês? Lerem as situações problema e resolverem. Não precisa copiar no caderno. Usem o caderno apenas para estar fazendo o cálculo, respondendo. Vocês podem estar olhando lá no grupo. Aí ela vai postar lá em PDF. Vocês leiam, coloquem a resposta e podem mandar aqui para o meu WhatsApp, que eu vou estar corrigindo e dando uma devolutiva. Então são apenas 4 questões onde a gente vai estar trabalhando a regra de 3 simples e composta. Bom estudo e tudo de bom.